Muito bom dia a todos e todas, a tertúlia matinal. É assim que tem que falar? Excelente! Gente, bom dia a todos, então. Sejam muito bem-vindos a essa tertúlia matinal de número 13. Então, é uma atividade que acontece todos os domingos, pela manhã, das 9 às 10h45. Todos estão convidados, é uma atividade aberta, promovida aí pelo CIAEC, pelo Tertuliário. E o objetivo aqui é pesquisador da Conscienciologia apresentar a sua pesquisa em andamento, ou pesquisa finalizada, ou mesmo um tema de estudo dentro da Conscienciologia. O tema de hoje é propulsor da INVEX, será apresentado por mim. Eu sou Marcelo Pascolin, eu sou voluntário da Conscienciologia desde 1993, então eu tenho um pouquinho aí de estrada dentro da Conscienciologia. Aplico a técnica da INVEX também desde o mesmo período, e o objetivo hoje é falar sobre um tema que eu pesquiso, que é propulsor da INVEX. Hoje é dia 25 de setembro, um domingo, assim como todos os domingos, todos vocês estão convidados a participar dessa atividade tertúlia matinal. Só para explicar para quem está vindo aqui pela primeira vez, a tertúlia matinal ela funciona da seguinte forma. O apresentador ele traz um tema, tem a possibilidade de fazer uma primeira parte apresentando alguns slides para início de entendimento sobre o assunto, e em seguida o microfone fica aberto para os participantes fazerem perguntas, interagir e a gente poder aprofundar no entendimento do assunto. Para aqueles que chegaram, e lá acima tem uma folha que eu deixei para vocês poderem usar e subsidiar aí as perguntas e até mesmo o entendimento desse assunto, ok? Então nós podemos colocar lá para todos verem os slides, por favor? Aí, maravilha. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar dar uma introdução aqui sobre o tema, de como que surgiu, o histórico, objetivos dessa pesquisa, falar para quem não conhece o que é a INVEX, o que é o propulsor da INVEX e o propulsor da INVEX enquanto caminho do meio aí das dificuldades que a gente enfrenta. Em primeiro lugar, de onde é que surge essa pesquisa, né? Todos nós somos consciências que possuímos trafores e trafares. Todo mundo aqui entende Conscienciologia, todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Então, todos nós temos trafores e trafares. Só que a gente não tem, dentro da nossa consciência, tudo muito bem desenvolvido. E também, muitas vezes, não temos conhecimento de todos os nossos traços. Sejam eles trafores, sejam eles trafares, sejam eles trafais. Essa pesquisa ela faz parte da especialidade INVEXometrologia, justamente para a pessoa ela investigar, medir o seu rendimento na aplicação da técnica da INVEX. Para aqueles que não aplicam a técnica da INVEX, também é bastante útil na medida daquilo que é possível ser desenvolvido, se trafores, superado, se trafares. Portanto, destina-se a todas as consciências que desejam acelerar a sua evolução, não esperando a Conscienciologia levar você. Ou seja, com todos esses anos de Conscienciologia, eu pude observar o seguinte, que tem aquelas pessoas que, de fato, buscam aplicar com mais afinco as técnicas da Conscienciologia, e há outras pessoas que simplesmente deixam a Conscienciologia levar você. Né? Igual aquela música, né? Deixa a vida levar, deixa a Conscienciologia levar. Tem um negócio assim. E qual que é o problema disso? O problema é que você tendo fissuras de personalidade, trafares ainda não superados, características ainda não desenvolvidas, isso pode vir a prejudicar você nas suas tarefas existenciais. Então, o ideal é você colocar com afinco, com vontade, a sua volicionina para poder superar aquilo que precisa, desenvolver os trafores que são necessários.
Então essa pesquisa ela se destina a todos aqueles que desejam de fato aplicar uma técnica evolutiva, de fato acelerar o processo evolutivo sem deixar a conscienciologia levar você. Para isso exige muita dedicação e convergência de esforços. Tá? Então, convergência de esforços, convergência de interesses evolutivos. Então, nós estamos numa época no Brasil que tem... todo mundo está sendo chamado a opinar por um monte de coisas, mas qual é o nosso foco? Para que nós estamos convergindo? Né? Quais são os nossos reais objetivos evolutivos? Será que estamos fazendo isso? Então, é para essas pessoas que vale a pena aprofundar esse tema. Agora, da onde que surge esse tema e por que eu estou envolvido nele? Durante um ECP2, no ano de 2004, um voluntário da Sinvex fez uma pergunta para o EPICOM deste ECP2 e perguntou o seguinte: o que poderia ser feito para ajudar a Sinvex? A Consciex respondeu o seguinte, que a Sinvex deveria listar as principais imaturidades cometidas na juventude e deixar visível a todos que entrassem na instituição. Com qual objetivo seria isso? Para que os inversores, os voluntários da Sinvex, pudessem realizar a profilaxia desses traços imaturos. Ou seja, a partir do momento que sabe, de bate-pronto, qual onde que cai, onde que o jovem cai, onde que o jovem mais erra, se tivesse esse aviso fácil, rápido, ficaria mais fácil de ficar atento. Então esse foi o grande objetivo. De janeiro a fevereiro de 2006, os voluntários da Sinvex fizeram brainstorming, fizeram debates internos e elaboraram uma lista de mata-burros da Invex. Como eu não gostei muito dessa expressão mata-burros, né, parece que está matando os burros da Invex, né, então a gente mudou um pouco essa nomenclatura. Mas originalmente foi mata-burros da Invex. E aí surgiu esse banner com essa listagem de 24 itens. Se todos vocês pegaram essa listagem aqui, vocês estão vendo que na coluna mais à esquerda constam 25 itens. Na verdade, eu acrescentei um a mais dessa listagem original, ok? Então, essa primeira listagem que está aqui, mais à esquerda, ela é praticamente a listagem original desses mata-burros da Invex. Ou seja, aquilo que os voluntários, lá em 2006, os voluntários da Sinvex, entenderam que seria as principais imaturidades cometidas pelo jovem, tá certo? Eu mudei alguns itens em termos de dar o melhor nome ou a melhor expressão para aquela característica, mas basicamente conserva aqueles itens mencionados naquela ocasião. A partir desse material, eu me interessei por entender melhor esses mata-burros da Invex, entender melhor como que isso funciona no jovem e como que poderia melhorar, auxiliar, como que eu poderia auxiliar os jovens na profilaxia dessas imaturidades, visando um outro lado, quer dizer, visando o lado do desenvolvimento dos trafares, das características positivas, dos trafores, das características positivas, né? Ou seja, ao invés de focar nas dificuldades, nas imaturidades, jovem, você tem essa dificuldade, cuida aí, mas que facilidade de repente você tem que, se investido, vai ajudar você a superar essa dificuldade. Então essa foi a minha ideia, e daí que surgiu o estudo dos propulsores da Invex. Depois disso, esse entendimento maior, pode voltar lá na apresentação, por favor? Esse entendimento maior eu apresentei em 2010 no Congresso de Invex, tá? No 8º Congresso de Invex, com o nome Impedidores e Propulsores da Invex, proposta de traços característicos. Então, aí já eu mudei a expressão mata-burros para impedidores da Invex, entendendo que impedidores seriam aquelas condições que poderiam
de fato, dificultar. Da mesma forma que a expressão mata burro existe dentro do meio do campo, né, onde é um buraco para evitar que o gado caia ali e vá para outro terreno vizinho, etc. Né? Então, é literalmente um mata burro, mata gado, mata um monte de gente, porque ele cai no buraco, às vezes se perde. Essa ideia relacionada à INVEX seria mais ou menos assim, né? O inversor ou o jovem poderia entrar naquela condição e se perder, né? Ou errar, ou não se desenvolver e assim por diante. Mas eu entendi que a palavra impedidor seria mais adequada do que mata-burro. Então, impedidores e propulsores da INVEX. E por fim, em novembro de 2011, apresentei um verbete chamado propulsor da INVEX. E desde então venho paulatinamente aí, de tempos em tempos, dando uma olhada de novo nesse material para ir aprofundando. Pois bem, o objetivo desse estudo é expandir a compreensão teática da invexologia e também da cosmoética aplicada, porque a partir de agora, entendendo essa questão de impedidores e propulsores, isso exige tomada de decisões evolutivas. E essas tomadas de decisões evolutivas estão dentro do estudo da cosmoética, né? Ou seja, o quanto que você leva em consideração a cosmoética para a tomada de decisões evolutivas. Um outro objetivo é auxiliar para a superação de trafares presentes principalmente na juventude. Então a gente sabe que na juventude é um período onde o porão consciencial ele é mais explícito, né? Ou seja, características bem mais imaturas são mais comuns, e o interesse é ajudar justamente esses jovens a, mais rapidamente ainda, a superar essas dificuldades. Apresentar ferramentas para o inversor existencial alavancar trafores. Também é um outro objetivo. Para quem não conhece o que é INVEX, vale a pena definir aqui INVEX, tá certo? Já que o tema é propulsor da INVEX, é importante a gente esclarecer o que é INVEX. A INVEX, a INVEX é a técnica de planejamento máximo da vida humana, fundamentada na conscienciologia, aplicada desde a juventude, objetivando o cumprimento da programação existencial, o exercício precoce da assistência e a evolução. Então, inversão existencial significa começar cedo, significa começar jovem, significa começar adolescente. Como é que é seu nome mesmo? Leonardo. Quantos anos você tem? 11. Aí, INVEX significa começar aí na idade do Leonardo, entendeu? Mas não só. Vamos supor que o Leonardo tenha mais idade depois, né? Tipo o Arthur. Arthur, quantos anos você tem? 14. Tá valendo também. Carol, quantos anos você tem? Não precisa. 16. Pronto. Na idade da Carol, 16 também tá valendo. Entendeu? Agora, o início da INVEX ela pode ser mais intuitiva ou mais técnica, dependendo do quanto que a consciência ela compreende conscienciologia. Mas a gente entende que existe um limite máximo para o início da técnica da INVEX que, em geral, corresponde a uma idade onde a pessoa ela já assumiu uma porção de compromissos intrafísicos que não tem muito mais tanta volta assim, né? E aí o que acontece? Em geral, até os 26 anos de idade, a pessoa adquire a totalidade da maturidade biológica, psicológica, bem como os principais compromissos da vida, ela assumiu ou não. Então a gente entende que 26 anos é uma idade limite. Embora, mesmo uma pessoa conhecendo a conscienciologia posteriormente aos 26 anos de idade, se ela antes disso já vinha implementando o processo de identificação e objetivo evolutivo dentro da sua própria vida, de objetivos evolutivos, a implementação de objetivos evolutivos dentro da sua própria vida, a gente entende que é perfeitamente possível a pessoa já estar aplicando a técnica da INVEX.
mas significa desde a juventude, em contraposição, né, até certo ponto, um comportamento comum da sociedade, de que só vai pensar em assistência depois que a vida estiver bem assentada. Em geral, depois da meia-idade, né, depois que quase está se aposentando, ou já se aposentou, os filhos estão crescidos, já saíram tudo de casa, aí que a pessoa vai pensar nos outros. Não. A INVEX, necessariamente, ela exige que a pessoa ela invista em interassistência desde a juventude. Se não fizer isso, não é assim, não é INVEX. A partir da INVEX, o jovem evita repetições de erros e posturas imaturas apresentadas a várias vidas, ou seja, evita automimeses. Também busca se libertar dos engodos, tradicionalismos, obrigações, modismos e tudo o que mais tem dentro da nossa sociedade, ainda patológica em muitos aspectos. A INVEX não é uma meta evolutiva em si, ou seja, o intermissivista, né, ele não tem tão somente o objetivo de ser inversor ou de aplicar a técnica da INVEX. A INVEX é um meio que permite, de um modo muito mais rápido, acelerar a conquista de objetivos evolutivos. Então a INVEX não é uma meta evolutiva em si, é um meio, um recurso, uma estratégia para se alcançar com maior eficiência êxito na ProEx. O que é propulsor da INVEX, então? O propulsor da INVEX é a causa, o motivo, a ação potencializadora capaz de estimular a consciência intermissivista a eliminar traços imaturos e otimizar o planejamento técnico máximo para essa vida, visando acelerar a evolução. Então, o propulsor da INVEX são características, são traços, são elementos que fazem o inversor ou aquele ou aquela que está buscando acelerar a evolução de fato conseguir acelerar. A ideia de propulsor é essa mesma, ela é aceleradora da própria evolução. São ferramentas aceleradoras, ferramentas pessoais, individuais aceleradoras da evolução. A observação, o que eu percebo, né, entendendo um pouco mais de propulsor da INVEX? Que quando você observa fatos para fatos e fazendo a reflexão do meu caso pessoal, fazendo a observação de outros pessoas que aplicam a técnica da INVEX ou mesmo a técnica da RESEX, aqueles que de fato aceleram a evolução, a gente vê que todos nós temos traços imaturos, trafares, e temos traços maduros, trafores. Mas tem também a possibilidade da gente acelerar, ou seja, aplicar determinadas características que vão avançar mais ainda, né? Então, é perfeitamente possível, mesmo uma pessoa que está começando agora, ultrapassar outras mais antigas, se ela é uma pessoa dedicada, aplicada. Para isso, né, como está aqui no slide que vocês podem ver, a observação, reflexão e estudo de fatos e parafatos, auto e heteroanálise, com respectivos autoenfrentamentos, de traços imaturos, conhecidos como impedidores ou mata-burros, manifestos na aplicação da técnica da INVEX, conduzem a consciência à priorização de atitudes sadias. Se você entender quais são as condições que levam você para o buraco, você tem melhores condições, se aplicando as técnicas para reverter isso, de solucionar e acelerar a sua evolução, né? Pode parecer simples, se a gente tirar todos os nossos emocionalismos, fica simples, né? Aí a gente consegue. Bom, vocês têm em mãos aí para quem chegou, eu não sei se vocês todos pegaram lá em cima no balcão a folhinha, vocês têm aí, sinteticamente, uma tabela que apresenta impedidores e propulsores da INVEX.
Aqui a ideia é que os propulsores da INVEX sejam o caminho do meio. E por que isso? Pela seguinte situação. A gente não tem uma evolução de modo linear. O que eu quero dizer com isso? A gente tem altos e baixos. A gente é difícil, talvez serenões consigam mais fácil, mas nós, na nossa nível evolutivo, é muito difícil a gente conseguir sair de um ponto e exatamente para o outro ponto que a gente quer chegar no menor caminho, no menor prazo, da forma mais simples possível, mais reta possível. Isso não é um negócio tão fácil assim. Se fosse tão fácil assim, todo mundo faria, todo mundo seria serenão assim, né? Da mesma forma, os nossos traços conscienciais. Ou seja, não é linear a passagem do trafar para um trafor. Exemplo, a questão da organização pessoal. Se você é uma pessoa desorganizada, não é tão simples você sair da desorganização para a auto-organização. Assim, de uma forma linear, simples. Tipo, em 3 meses você mudou completamente a vida. Por quê? Porque existem tantos outros traços associados à organização que, por vezes, você consegue organizar um item da sua vida, mas outros você começa a perceber que estão desorganizados. Então, a auto-organização, ela envolve, dando aqui a auto-organização como exemplo, ela envolve uma série de outros aspectos. Então, não é uma coisa linear. E o que em geral, a gente faz? A gente fica irritado. Quando a gente está com algum traço imaturo, algum trafar, a gente fica irritado com ele, porque aquilo tira a gente do sério, né? Eu não quero mais ser assim. E quando a gente pensa, eu não quero mais ser assim, o que acontece com a gente? A gente tende a ir para um outro extremo. Então, o que acontece? A pessoa é tranquila, passiva, calma, devagar. Aí ela quer ir para o outro extremo, ela quer resolver o traço. Ela, em geral, tem a tendência a ir para o outro extremo. Então ela vai ser agitada, ela quer fazer um monte de coisa diferente para ver se ela resolve este problema daquele traço. Né? De ser tranquila. Em geral, a gente tem essa tendência. Então a gente tem uma tendência a um movimento pendular. Tá certo? A gente, em geral, no nosso processo de mudança, é um movimento pendular. Não é um movimento linear. Nesse movimento pendular, a gente vai praticamente de um extremo ao outro. Só que não é um extremo de algo negativo para algo positivo. Em geral, são extremos de um extremo negativo para outro extremo negativo. Não é mais ou menos assim? Onde o trafor seria o meio termo, uma faixa do meio termo. Faz sentido? Então, dentro desse movimento pendular, em geral, a gente vai de um lado ao outro até conseguir chegar no caminho do meio. Então, essa é a ideia que eu quero trazer do propulsor da IVEX enquanto caminho do meio. Enquanto caminho do meio, aí faz uma referência também à cosmoeticologia, né? Até certo ponto, conscientemente evocando aí o início aí da cosmoeticologia com o próprio estudo do caminho do meio, né? E aí vocês podem, então, tendo em mãos essa folha, perceber que nesses 25 trios de traços, de itens, de situações, tem a possibilidade desse movimento. Então, a pessoa, ela se percebe, por exemplo, no item 1, dentro do academicismo, ela se percebe nessa condição, ela quer sair disso. Ela pode ter a tendência de ir para um outro extremo, que é o apedeutismo. Mas o que seria a característica mais cosmoética, onde o jovem ele deveria de investir para superar ambas condições trafarísticas?
para superar tanto o academicismo como o apedeutismo, o que o jovem deveria investir? Deveria investir na parapolimatia. Esse sim é um traço maduro, assertivo, que acelera a evolução. Então, essa é aqui a ideia do propulsor da Invex. Tá? Então, o caminho do meio, ou seja, a coluna do meio, ela é o traço positivo frente os traços ao lado que são antagônicos. Aqui, hoje pela manhã, porque isso aqui a gente entrega para a tertúlia na quarta-feira. Aí hoje pela manhã eu bati o olho aqui, eu vi que o confort dessa tabela poderia ser melhorado. Que nessa coluna do meio aqui, teria que estar mais separada, né, para poder ser melhor entendido que a coluna do meio é uma diferente, né, das demais, tá? Mas entendam isso, por favor, que a coluna do meio é o trafor em oposição às duas características do lado. Bom, essa aqui, gente, para quem não veio ainda na tertúlia matinal, né, para quem chegou depois, só recapitulando, a tertúlia matinal é uma atividade que acontece todos os domingos pela manhã, das 9 às 10h45, e o expositor, o pesquisador, ele tem um tempo inicial para uma apresentação, para que todos possam entender o tema, e em seguida está aberto para perguntas e a gente vai interagir. Tá? Nós temos aqui pessoas que podem fazer a lista das pessoas que têm interesse em fazer perguntas, mas de um modo inicial acho que a gente pode deixar aberto aí. Quem desejar fazer pergunta, vai fazendo, só se der muita gente ao mesmo tempo, que daí a gente começa a fazer uma lista, pode ser? Estaria. Então, vai lá. Marcelo, Digo. o que você acha de trocar o apedeutismo, colocar na primeira coluna e o academicismo na terceira? Visto que um jovenzinho como aquele menininho ali, de 11 anos, academicismo para ele eu acho uma coisa meio fora de cogitação. Entendo a pergunta. Mas, de qualquer forma, a tabela, só do ponto de vista histórico, essa primeira coluna, a coluna que está à esquerda, foi a coluna original dos mataburros da Invex. Ou seja, foi aquelas que os voluntários da Sinvex, na época, na ocasião, em 2006, entenderam como sendo as características principais onde o jovem ele cai mais. Se você olhar as duas colunas que estão nas extremidades, tanto faz você olhar na coluna mais à esquerda ou na coluna mais à direita, se você identificou que você tem qualquer dessas características, não importa onde você começa, se é no academicismo ou no apedeutismo, você corre o risco de, se tendo o apedeutismo, querer resolver isso e aí cair no outro extremo do academicismo, certo? Então, independente de qual é a sua característica principal, você tem que cuidar para não cair no outro extremo e investir no meio. Eu não sei se isso saiu bem. Vamos lá. O Léo estava... Ele estava com o microfone até agora, eu achava que ia fazer pergunta. Já que não fez a pergunta, eu vou fazer. Tá ligado? Né? Ligado. Eu fui fazendo aqui, porque ver uma tabela tem que fazer autopesquisa, né? Eu fui vendo que tem bastantes traços que ficam entre o impedidor e o propulsor. Isso aí teria um nome específico? Como assim? Eu não entendi. Eu fui fazendo as pesquisas aqui para ver que traço que eu mais identificava. Tá. Teve um monte de lugares que eu fiquei no meio entre o propulsor e o impedidor. Como assim, no meio? Explica melhor para eu entender. Você não tem tanto de não. um e também não desenvolveu tanto o propulsor, é isso? Você tem um pouquinho de cada. Uhum. Então, imagina, eu entendi agora, imagina você no movimento pendular, ok? Uhum. Ou seja, você é a consciência que está no movimento, tem um pêndulo, ok? Você está no movimento de mudança, ou de assunção de determinados traços de personalidade. No seu caso, pela idade,
me leva mais a entender que é firmar determinadas características de personalidade. Então você está nesse processo. Então veja, você está nesse movimento. E nesse movimento, você está saindo de uma determinada condição mais trafarista e se aproximando de uma condição mais traforista. Isso pode acontecer. Então o que você tem que fazer? Ficar atento nessa condição mais trafarista de ver que comportamentos, atitudes, modo de pensar que você tem que leva você para isso, para evitar, e que atitudes você tem que leva você para o traço positivo, para o trafor, para você reforçar, para você fazer mais. E aí lembrando, a gente na Invex estuda muito aquilo que impede você de ser inversor, né? Então, aquilo que mostra que você não tem mais condições de ser inversor, né? Que são grandes compromissos com a vida. Agora, uma das coisas principais é aquilo que o inversor tem que fazer, certo? Então, o que adianta ser jovem e estar na Conscienciologia? Isso não significa ser inversor, isso não é aplicar a técnica da Invex. Não adianta só vir aqui na tertúlia matinal, escutar de Invex e acha que isso é ser inversor. Isso não é ser inversor. Nada a ver. Isso é apenas conhecer Invex, ponto. Aplicar a Invex significa você, de fato, trilhar um caminho que é seu, faz parte da sua ProEx, que pode ou não estar relacionado à Conscienciologia, mas tem bases conscienciológicas. Ou seja, você não precisa... Em casos que a gente até nem conhece, mas assim, em tese, você não precisaria nem ser voluntário da Conscienciologia. Mas se você prioriza a evolução desde cedo, faz tudo aquilo que a técnica da Invex propõe que seja feita, você é um inversor. Então, a Invex é muito mais aquilo que a pessoa tem que fazer e tem que fazer desde cedo, certo? Porque é uma coisa muito lógica começar cedo, do que simplesmente ficar esperando, e por mais que você conheça a Conscienciologia, não, eu vou na tertúlia, eu vou no círculo, eu assisto os verbetes, eu assisto as tertúlias do Valdo, eu acho que eu estou indo muito bem. Mas isso, me desculpe, isso não é fazer técnica evolutiva, isso é deixar a Conscienciologia levar você. Não tem nada a ver com Invex e também não tem nada a ver com Resex. Então, por que a Invex é tão relevante assim, é tão importante? Então, imagine a seguinte situação. Vamos supor que todos aqui agora são conscientes, beleza? Vamos fazer essa reflexão. Todos nós aqui somos conscientes. Vamos supor que estamos no curso intermissivo. Nós aqui dessomamos, retomamos a nossa lucidez, estamos estudando no curso intermissivo. Aí a gente já passou daquela fase da gente ver as nossas vidas anteriores, a gente já ficou irritado, já chorou, já fez tudo, já entendeu, agora eu estou mais ou menos sabendo o que aconteceu na minha vida, nas minhas vidas pretéritas, eu quero ver da minha vida futura. Beleza. Nesse momento você começa a entender melhor sobre evolução. Você começa a entender melhor sobre o processo, o mecanismo evolutivo, que você se deu conta de que você viveu outras tantas vidas anteriores, que você tem tantas outras pela frente e tem uma à frente, que é a próxima. E aí você vê, puxa, seria tão bom se desde o início da vida eu tivesse essa cabeça que eu tenho agora aqui, pensando do jeito que eu estou pensando agora no extrafísico. Seria tão bom se eu tivesse isso. Será que tem alguma coisa na próxima vida que me permita ficar assim? Será que cedo na vida eu consigo ter essa cabeça que eu tenho agora? Será que é possível isso? Aí imagina a seguinte situação. Vamos supor que exista uma excursão extrafísica. E a excursão extrafísica pega todo mundo que está aqui e leva até o tertuliário, lá assim, Invex, que está falando de Invex. Aí a galera está falando de Invex e dizendo o seguinte, olha, existe uma técnica para você ficar lúcido desde o início da vida e priorizar a evolução desde o início da vida. Se você fizer esse monte de itens aqui
priorizar isso, aplicar na sua vida, você vai ter essa lucidez que você quer. E já tem gente que está fazendo isso. Olha aqui, ó, fulano, beltrano, ciclano. Já tem gente, é possível. Se mais pessoas fizeram, logo é possível. Imagina todos nós nessa condição. Extrafisicamente, entender de INVEX ao intermissivista é muito lógico. É muito lógico ao intermissivista querer aplicar a INVEX. O problema é que quando a gente renasce, quando a gente ressoma, a vida intrafísica engole a gente, a família, a sociedade, um monte de gente que diz pra gente, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, use tal moda, compre tal coisa. E aí, pô, é dose, né? É difícil isso. Mas as bases da INVEX exigem que quem aplica a INVEX estude muito, debata, leia, desenvolva autodiscernimento, desenvolva autocriticidade para justamente saber como se posicionar e como tomar decisões melhores na vida. Para que justamente essas decisões mais cosmoéticas sejam assertivas do ponto de vista evolutivo. Então, por isso que a INVEX é tão interessante e é um assunto tão debatido no curso intermissivo. É a menina dos olhos dos serenões, a técnica da INVEX. Por quê? É a técnica que melhor traduz intrafisicamente aquilo que extrafisicamente, no curso intermissivo, a gente entendeu sobre evolução. Evolução é o quê? A gente acelerar uma porção de resoluções grupocármicas para a gente entrar no polikarma através da assistencialidade. A gente viu um monte de coisa. Intrafisicamente, o que tem que representar tudo isso? INVEX. Tudo de bom. Então é isso que a gente vê, e é por isso que extrafisicamente há tanto interesse na INVEX, por um lado. E por outro lado, por parte dos assediadores, há tanto interesse que não dê certo a INVEX. Tá certo? Porque senão, se um monte de gente começa a entender e ficar lúcido desde cedo, olha o estrago, a cabeça do assediador, olha o estrago que vai fazer, fazendo com que mais consciências se deem conta do processo evolutivo e fiquem mais lúcidas. Tá certo? Então, INVEX é um negócio legal. Mas o que mais, né? Ficou claro aí a questão do meio? Sim, ajudou bastante. Obrigado. Marcelo, Diga. aqui, é muito interessante, né, até falar para o jovem, que na minha época, do Laurentino e tal, não existia a técnica da INVEX. Né? Então, nós renascíamos, como no meu caso, e tínhamos noções do curso intermissivo que não deveríamos casar, não deveríamos ter filho. Mas havia um convite muito grande da sociedade que tinha que se casar e se esperava que tivesse filhos. Certo. E a gente não sabia o porquê a gente estava lidando, estou falando no meu caso, contra a maré. Por que eu tenho que fazer tudo diferente dos outros? E havia toda uma maioria indicando que nós estávamos errados. Então, isso é muito importante, quando ele fala na importância da técnica da INVEX, é porque é um farol luminoso indicando os rumos, o porquê que não deve ser feito, as explicações que não se deve ir na condução da maré da socina. Agora, Rosa, isso que você falou, veja, extrafisicamente a gente chega a determinada conclusão e pensa, né, a gente busca reforçar, impregnar no nosso holopensene pessoal e até certo ponto, de alguma forma, tentar fazer que determinadas ideias sejam fixadas até mesmo na paragenética, para que isso de alguma forma influencie a próxima vida. Mas a vida humana, ela tem tantos estímulos contrários que não é tão simples assim. Você entender e aplicar e priorizar a evolução. No entanto, quando você começa a
ter mais lucidez a partir de tanto que você estudou, entendeu, refletiu sobre quais são as prioridades da vida, o que é o mais correto, começou a aprofundar a sua reflexão sobre a própria cosmoética, isso acaba levando você a uma reflexão próxima da reflexão que você teve no período intermissivo. E isso faz você evocar determinadas lembranças daquilo que você refletiu e compreendeu no curso intermissivo, o que nada mais é do que recuperação de cons. Então, por isso que a gente insiste tanto para os jovens: estude, leia, debata, estude, leia, debata, estude, leia, debata. Por quê? Por que a gente insiste no Greenvex? Porque a gente sabe que funciona, entendeu? O Greenvex funciona, faz a gente abrir a cabeça, faz a gente entender melhor da vida intrafísica, para não cair nos problemas, nos mata-burros que a vida intrafísica impõe para a gente. Por exemplo, a situação, vou até falar, porque é bom que serve de exemplo para os jovens, né? Eu, por exemplo, desde os 9 anos, eu sabia que eu não queria casar e não queria ter filhos. E determinei, com 17 anos, eu ia... Na época veio o projeto Rondon, que eu iria para o Amazonas. Naquela época não se falava em... Era missionário, né? Missionário no Amazonas e para trabalhar com os índios na educação. E não foi permitido, foi um horror. Uma cidade pequena, uma menina com 17 anos, querer sair sozinha e investir. Então, quer dizer, isso a gente tem que realmente, como ele falou, colocar arroz para que o nosso DNA, né, assuma isso nas próximas vidas, o que realmente nós traçamos para nós, em nossa próxima vida. Isso é muito importante. Assim, o que eu observo é que, naturalmente, o jovem ele tem uma tendência mais revolucionária. E aí, o que a nossa sociedade dispõe, oferece de condições para dar vazão a essa veia mais revolucionária do jovem? Então, tem uma série de ONGs, associações e projetos que podem captam o jovem, para o jovem fazer uma porção de coisas que não necessariamente são as mais evoluídas, tá certo? Mas existem um monte de opções, justamente se fazendo valer dessa característica do jovem. O militarismo é a pior delas, né? Justamente pega o jovem na vontade de, na sua máxima expressão da capacidade física, e vamos lá. E se você olha as propagandas do exército, né, é tudo através de jogo, né? E simula que está escalando uma montanha, escalada. Você vai se divertir lá no militarismo, para matar gente. É uma vergonha. Mas por isso que precisa ter discernimento. Determinadas questões ecológicas, né? A questão ecológica é fundamental, mas existem exageros, certo? E aí pega o jovem na sua máxima expressão da revolução e quer que leva o jovem a se colocar na frente de um matadouro, e aí faz um monte de besteira com isso, acaba perdendo a vida por causa disso. Então, tem que ter lucidez, tem que ter discernimento, né? E aí, olhando a própria história, né? Se você olhar, faz umas 3, 4 semanas, eu estava vendo a questão da Primeira Guerra Mundial, quando teve o Tratado de Paz da Primeira Guerra. Aí o cidadão lá francês, que eu não me lembro mais o nome, ele saiu com a seguinte frase, que é uma frase do cara, né? Na juventude, aos 20 anos, né, a pessoa ela tende a ser mais esquerdista, revolucionária, né, etc. E aos 40, ela tende a ser mais autocentrada, mais em prol do desenvolvimento pessoal e assim por diante. O cara lá, há um século atrás, já pensava dessa forma. Então, quer dizer, há um comportamento juvenil que mais ou menos independe da época que a gente está, mais ou menos um comportamento que acontece, tá certo? Então, a gente tem que ter essa lucidez o mais cedo possível na vida. Por isso,
a insistência da Conscienciologia com a Invex, com a juventude, com o Greenvex, para estudar, ler, debater, para que tenha lucidez. Por isso de ter mais Greenvex, por isso de ter isso, de ter esses debates, por isso desses assuntos serem tratados. E por isso que é tão difícil falar desses assuntos, porque assediador não gosta muito que se fale nesse assunto. Então, nem todas as ICs e todas as áreas da Conscienciologia se fala muito sobre isso, porque também não é tanto interesse. Mas tem mais gente aqui. Isso. Acho que não está ligado. Agora sim. Agora sim. Sim. Eu pensei o seguinte, que quando o jovem, ele tem essa máxima que você falou da expressão revolucionária. Eu pensei que, de repente, ele poderia ter essas ideias da Conscienciologia, ou ser intermissivista, né? E aí ele quer colocar aquelas informações, ele quer aprender, e aí o que oferecem para ele é aquilo que tem ali. E aí ele desvia, entendeu? Então, é uma possibilidade também, né? Claro que vocês chegaram até aqui, mas muitos se desviaram, né? Talvez por essa questão, esse momento que eles não sabem para onde ir, e aí o desvio. Isso acontece. Marcelo, ele está com o microfone. me ajuda a entender aqui um pouco. Diga. O que leva o jovem, por exemplo, o que ele precisa fazer dentro da Invexis para ser um inversor? Quais são as técnicas da Invexis? Que, assim, eu não li o livro da inversão existencial, que vocês escreveram em conjunto, né? Mas eu queria saber assim, o que ele precisa fazer para ser um inversor? Por exemplo, ele precisa fazer assistência, claro. Mas o que mais que ele precisa fazer? Muito bem. Objetivamente, você tem que levar em consideração que tem que começar cedo. Ok? Mas começar cedo o quê? Interassistência. Tem que começar cedo autoconscienciometria. Tem que começar cedo autocriticidade, desenvolvimento do autodiscernimento. Tem que começar cedo. Se não começar cedo isso, vai acabar fazendo besteira na vida. Quando eu digo fazendo besteira, quando eu uso a expressão fazer besteira, pode ser besteiras pequenas ou grandes, mas que acabam comprometendo a vida da pessoa, de alguma forma. Veja, existem a Invex é uma técnica e quem aplica são as consciências. Você vai ver diferentes consciências com diferentes níveis de aplicação da técnica. Mas a técnica é uma só. Então, isso que eu queria entender. Qual que é a técnica? Então, consiste na evitação de filhos, aborto, casamento, assédios cronicificados. E consiste em você priorizar, fazer assistência desde o início da vida, começando pelos seus pais, irmãos, familiares, colegas de aula e assim vai. Supondo que você não conheça a Conscienciologia, invista em projeção, invista em parapsiquismo, tenha mais lucidez, estude para você ter a sua opinião, para você ter os seus posicionamentos, os mais cosmoéticos possíveis e faça a sua evolução. Priorize aquilo que é a sua, o veio da sua ProEx, faça a sua ProEx. Não esperando estímulos externos para isso. Não esperando que alguém venha dizer para você, você tem que fazer isso. Não. O inversor, ele usa uma técnica chamada maxi-planejamento, onde ele vai ver ao longo de sua vida e vai propor a ele mesmo, com o discernimento que ele tem, o que ele precisa desenvolver na vida. A Conscienciologia, ela ajuda muitíssimo o inversor, porque já lista uma porção de técnicas que podem ser implementadas ali. Mas tem que ser feito desde cedo, de modo lúcido, priorizando a ProEx e a interassistencialidade. Entendi. E assim, quais são os impedidores? Porque eu conheço assim, muitos inversores. Eu não sou inversor, eu estou com 34 anos, conheci a Conscienciologia com 30, já um pouco tarde. Então, assim, eu sou um reciclante, mas assim, eu conheço muitos inversores que, por exemplo, que entraram, por exemplo, na boemia, quando jovens, e se consideram inversores.
Ok. E no meu entendimento, isso para mim, ele já perdeu a Invexis por causa disso. Porque, ele, por exemplo, se ele já entrou na boemia, ele ficou na boemia durante 6 meses, na bebedeira, com os amigos, todo fim de semana saía para beber, para mim, ele já perdeu a Invexis aí, mesmo que tenha sido, sei lá, 2 meses. Mas ele já entrou no desvio impedidor da Invexis. Eu não sei, no meu entendimento, ele perderia. Mas eu já conheço uma pessoa que se declara inversor, que ficou aí mais de ano nessa bebedeira e se declara inversor. Então, assim, eu fiquei assim, mas então qual que é o limite aí? Como certo, é que é? Vamos lá. Porão consciencial. Você está falando de porão consciencial. Todo mundo tem porão consciencial. Tá? Então, não dá para você afirmar se é ou não inversor pelo tamanho do porão consciencial. Depende das consequências na vida dessa pessoa deste porão consciencial. Ou seja, o quanto que aquilo de fato mudou a vida dessa pessoa. O que são, de fato, condições que eliminam a possibilidade do inversor ou do candidato ser inversor. Compromissos que vão contra a autoevolução. Compromissos que limitam a liberdade da consciência. Vejamos. Casamento, filhos. Por que casamento e filhos? Casamento está relacionado à questão de matrimônio e patrimônio. Então já está associada a ideia de filhos e a ideia de bens, herança e assim por diante. Entendendo de evolução, você vê que isso não é o prioritário. Entendendo de evolução, você vê que você já teve outras vidas onde você já teve filhos. Você não precisa disso. O que você precisa priorizar? A gestação consciencial, não a gestação humana. Então isso não faz parte da técnica da Invex. Se você já casou, já teve filhos, ou se você já teve filhos e abortou, né? Quer dizer, não chegou a ter filho, mas estava quase, chegou no aborto, também é a mesma condição. Se você tem um assédio cronicificado a ponto de dizer era uma vida antes, uma vida depois, isso já não é mais Invex. E tem algumas outras condições que vai depender de indivíduo para indivíduo. Se existe um antes e um depois. Do quanto que aquilo impactou a vida da pessoa. Então isso é Invex. Invex é você evitar determinados compromissos castradores da sua liberdade e da sua evolução. Agora, existem as condições favoráveis. Para que casamento se existe duplo evolutivo? Que é muito mais avançado e pró-evolutivo. Para que filhos? Gestação humana? Se existe gestação consciencial, que é muito mais evoluído e favorável. Para que aborto? Se existe... não. Como é que eu quero dizer? Não, eu quero dizer... por favor, você que entende de astronomia, tem o berçário de estrelas. Berçário de estrelas. Isso, berçário de estrelas. Para que você vai fazer aborto se você pode ter uma grande fecundidade de ideias? Certo? É isso que eu queria lembrar. Fecundidade de ideias. Então, são condições que, de um lado, são contrárias à evolução, de outro, são totalmente prioritárias à sua evolução. A Invex ela é uma técnica que, desde cedo, você vai priorizar a evolução, e não o contrário. E se a gente analisar o Holopensene da vida intrafísica, a vida intrafísica ela nos atrasa. E quanto mais você se compromete com determinadas tradições intrafísicas, você percebe que menos liberdade você tem na prática. Então você tem que ter liberdade para fazer a assistência que seja necessária ser feita. E isso pode ser em qualquer lugar, em qualquer condição. Então, por exemplo, na sua família, o quanto que você é lúcido para a assistência que deve ser realizada à sua família, nuclear mesmo, pai, mães, irmãos, etc. O quanto que, de repente, existem familiares agregados que é a sua
energia, o seu exemplo, a sua ideia que vai fazer toda a diferença ali e que faz parte do seu envolvimento. Estou começando com família, que pode ser algo básico, mas que talvez muita gente releve isso. Então veja, a assistência, a interassistência ela é necessária, que é o fazer do inversor desde o início. Quanto mais lúcido você vai ver, você vai começar a perceber da sua importância frente àquelas pessoas que você está se relacionando. Sejam familiares, sejam colegas de trabalho, sejam colegas de voluntariado, e assim vai. Então, em VEX existe o não fazer, e em VEX existe o fazer. Marcelo? Do não fazer é isso, do fazer é priorizar a sua evolução. Alô? Queria dar algumas contribuições aqui, dentro disso que o Thiago falou. Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá? Alô, Acho alô? que tá ligado, sim. Tá. Dentro disso, né, a questão de como aplicar a técnica, o que é aplicar a técnica. Eu acho que é bom fazer uma reflexão também do que é uma técnica conscienciológica. Então, se a gente pegar, por exemplo, o estado vibracional, ela é uma técnica que tem procedimentos. Você, então, relaxa, fecha os olhos, ou pode estar em outro contexto, começa a circular as energias, intensifica até chegar ao estado vibracional. A técnica do estado vibracional é só isso? Não. Você consegue vivenciar uma série de coisas a partir desses procedimentos técnicos. A mesma coisa a TENEPS. A TENEPS é o quê? É uma sessão de 50 minutos que você se isola num local e você dá passividade para o seu amparador, acoplar e começa a exteriorizar energias. A TENEPS é só isso? Não. A TENEPS ela é muito mais do que isso e chega um ponto que a TENEPS, inclusive, envolve toda a sua vida. Tudo... o desenvolvimento do tenepsista, ele vai vendo que praticamente a vida dele inteira começa a ter relação com a TENEPS. Eu vejo que com a técnica da INVEX é a mesma coisa. Então, existem os procedimentos técnicos, né, que aí começa pela evitação, que é para ver se o cara está enrolado ou se a vida dele está mais limpa, se ele pode começar de uma maneira que ele possa planejar a vida dele de maneira mais fluida. Ele começa, então, a planejar a sua vida. Então, ele vai planejar a sua vida, esse planejamento não é estático, ele evolui, ele é revisado, e ele vai desenvolvendo isso. Então, esse é o aspecto básico, igual o estado vibracional e a TENEPS, é o procedimento básico, que é você avaliar se você tem os critérios, pré-requisitos, e você fazer um planejamento da sua vida. Você mapear o que você quer para você a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Dentro disso, você vai atualizando esse processo. A técnica da INVEX é só isso? Não, é tudo isso que o Marcelo está colocando aí. Né? Então, da mesma forma como a TENEPS, chega um ponto que a INVEX envolve todos os campos da sua vida. Né? E aí entra nas questões objetivas e subjetivas. Você colocou sobre essas questões de incoerências. A gente observa isso também. Mas é muito complicado você exigir de um jejuno o mesmo nível de exigência para o Marcelo, por exemplo, que é um veterano. Tá? Então, assim, como o nível de INVEX ele já está há 20 anos praticando a técnica da INVEX, você espera que o resultado, o nível de maturidade, seja diferente para aquele que está começando com 14 anos, que está começando a elaborar as ideias ainda. Né? E, nesse sentido, que eu acho que é o ponto mais sério, é ver esses critérios que são delimitadores do sim ou do não com relação à aplicação da técnica, que são objetivos, que é esse que o Marcelo falou, e tem aqueles que são mais subjetivos, que você fica na dúvida, parece incoerente, mas você não sabe dizer que sim ou que não. Na minha experiência, o que eu vejo nesse processo é o seguinte, eu acho que é um ponto que não precisa se preocupar com isso, primeiro porque a gente tem que se preocupar com o nosso contexto pessoal. Segundo, que a pessoa ela não banca a condição dela se ela está se sustentando numa mentira. Tá? Então, esse é um ponto que, na nossa experiência na Sinvex, a gente vê bem claramente. Quando a pessoa está forçando a barra, inclusive com as próprias evitações da Invex, a gente já viu vários casos. A pessoa casou, a pessoa entrou num processo lá que claramente é um processo de drogadição muito intenso, crítico mesmo, não foi só de experimentação. A gente até se posicionava para a pessoa, falava, olha, está meio complicado, parece que não e tal, mas é complicado você, assim, impor para a pessoa. Ou seja, dá na cabeça a gente respeitava a pessoa, só que a pessoa não conseguia sustentar aquela condição. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo que mesmo essas questões mais sutis, a pessoa ela não se sente bem, porque a técnica da Invex ela é uma coisa muito, assim, ela é desafiadora.
Ela é difícil, mas ela tem benefícios. Só que ela exige um empenho muito grande da pessoa. Então, na minha experiência, na nossa, que a gente observa na Sinvex de forma geral, esse é um ponto que não precisa se preocupar, porque se a pessoa estiver falando uma coisa que não condiz com a realidade, no contexto da Invex, não se sustenta. Aquilo dá para trás. Por quê? A pessoa, as consins estão vendo, as consex estão vendo, vai dar na cabeça dela em algum momento, não vai juntar as pontas, entende? Assim, em algum momento vai predispor ela a um acidente de percurso, a uma condição de que aquilo não vai ser, ela não vai se sentir bem com aquilo, né? Então, acho que é basicamente essa contribuição que eu queria dar. Muito obrigado. Então, reforçando, depende da pessoa. É a pessoa que vai saber, ela aplica ou não. A pessoa tem que saber. E se a pessoa está em dúvida, chega para a gente e pergunta. Ó, a gente tem na Sinvex atividades, cursos, conversas que a gente pode fazer e ajudar a pessoa a esclarecer melhor esse aspecto. O que mais? Muy bien. Vale. Mercedes, ainda não está ligado. Ah. É melhor trocar de microfone. Ou falar alto também. Ah, tá gravando, então tem que falar no microfone, tá certo. Bom, são perguntas que eu me he feito, e sobretudo hace anos, quando estava preparando a docência aqui, em Repreendência. Vocês estão poniendo casos, eu he llegado un poco tarde, ¿no? Mas están poniendo casos así un poco extremos en relación al que faz Sinvexis y quien no faz Sinvexis, ¿no? Un poco extremos me refiero porque la dificultad existe para, vamos a poner los dos casos, ¿no? El que no faz Sinvexis y el que faz Sinvexis. Eu acho que as pessoas que querem evolucionar, claro, cuando eligen una técnica quizá que sea un poquito más restricta, digo un poquito porque imagina que yo voy a poner dos casos, quien no fa Sinvexis y quien fa Sinvexis. A diferencia, quizá, así, que las personas inclusive que no son de la concienciología falan, es que ahí no se puede tener filhos, ¿sabes? Así sin saber mucho, ten la idea que ha llegado de que ahí la concienciología, no la Invexis, no pueden tener filhos. Entonces, ese tema puede ser que los dos casos, y los Invexis, los inversores y los no inversores, decidan no tener filhos. Uno porque va a hacer la técnica y otro porque decide estar mucho más concentrado con la idea de su evolución. Entonces, así, una diferencia grande, yo ainda no veo entre esas dos personas, o esas dos que quieren hacer de su evolución su eje, ¿sabes? Ellos quieren evoluir y para eso se buscan no solo una técnica, sino muchas técnicas, muchos reciclajes y mucho de su parte, mucho foco, mucha intención en evoluir. ¿Cuál es exactamente la diferencia de esas dos personas que no están haciendo una de ellas a técnica y otra sí? ¿Sabes? Porque los dos, imagínate que decidieron no tener filhos y concentrarse en su evolución, haciendo los dos. Y yo quiero saber esa distinción que quizá yo no estoy entendiendo muito bom. Pode ser? Pode. Me permita fazer uma analogia. Nós dois precisamos almoçar hoje. E aí nos deram uma receita para nós dois fazermos. E eu faço a receita, é a mesma receita, ok? Mas eu faço de um jeito e você faz de outro. O objetivo final é o mesmo, nós dois queremos almoçar e comer mais ou menos a mesma coisa, certo? Nessa analogia, como você tem a sua experiência e eu tenho a minha experiência, corremos o risco de eu fazer a receita de um jeito e você fazer a receita de outro jeito, ok? Você vai colocar mais ou menos sal e eu mais ou menos tempero e assim vai.
cozinha um pouco mais ou um pouco menos, você é a mesma coisa. O que acontece? Acontece que aquele que segue a receita exatamente como ela deve ser feita, vai chegar no resultado esperado. Aquele que não segue a receita conforme exatamente foi colocada para fazer, não vai chegar no resultado esperado. E um outro exemplo, se você tem uma máquina de pão, você tem lá exatamente as quantidades que você precisa colocar de farinha, de fermento, de água, de manteiga. Se você colocar diferente as quantidades, não vai dar um pão certo. Mas pode melhorar. A técnica, também pode qualquer melhorar. técnica é assim. Você tem que seguir, para dar os resultados esperados, você tem que fazer o procedimento passo a passo. Aí você vai chegar no resultado esperado. O Nonato falou só para lembrar, o Nonato falou da técnica tanto da TENEPS quanto do EV. Se você pegar, por exemplo, a técnica do estado vibracional, que estão descritos nos principais livros da Conscienciologia, e se você começar a fazer exatamente como está ali, você vai ver que mais rapidamente você vai desenvolver o estado vibracional do que se você inventar o estado vibracional da sua cabeça ou simplesmente seguir o que outras pessoas disseram sobre o estado vibracional. Por quê? Porque quando você segue a técnica, você chega lá. Aí o seguinte, sobre a sua questão específica, não tem filho, ambos não têm filhos, como saber se faz a INVEX ou não? Só as pessoas vão saber, porque existem muitas outras condições, além do item ter ou não filhos, que incide sobre a técnica da INVEX. Só que, meu querido amigo Pasqualin, você está falando de fazer exatamente essa receita. Está falando de seres humanos no intrafísico ainda. Essa perfeição aqui ainda, eu acho que por muitos desejos de tenham de fazer essa técnica ou outras técnicas, não vamos ainda a conseguir, não porque ponga o não por diante, sino porque a dificuldade é grande para uns e para outros. Então, um ser humano não encaixa em nenhuma receita. Por quê? Não é o caso, mas poderia ser, eu posso fazer outro tipo de receita que dê o mesmo tipo de, sabes, inclusive melhore. Quero dizer com isto que o ser humano tenta fazer o melhor possível, mas há muito contrafluxo, há muita família de origem que dificulta muito. Outra família que você adotou, a família de um casal, um companheiro, um companheiro. Tudo isso, às vezes, vai melhorar, mas também dificulta. Então, essa receita, al 100%, nem os inversores, nem os outros conseguem. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu preciso dizer o seguinte sobre isso, tá? Existem somente duas técnicas evolutivas que a Conscienciologia propõe: a INVEX ou a RESEX. Se a pessoa não faz nem a INVEX nem a RESEX, ela não está fazendo técnica evolutiva. Então, esse é o primeiro esclarecimento necessário. Tanto a INVEX como a RESEX tem uma receita de bolo a ser seguida. Se não faz isso, ela não está aplicando técnica evolutiva. Ponto. Não tem o que discutir, não tem o que fazer. Se a pessoa com sim, que fez curso intermissivo, chegou na vida intrafísica e não quer saber de nenhuma técnica evolutiva, o problema é dela. Não tem nada a ver com a gente. Nem com o INVEX, nem com a RESEX. Se a pessoa quer evoluir, se ela entendeu que existe o processo evolutivo, ela quer isso para ela tem a opção de escolher. Todo mundo aqui tem liberdade de querer evoluir ou não. Se ela entendeu que para ela é melhor, ela vai ter que fazer sacrifícios. Marcelo. Tudo na vida tem que fazer sacrifício. Só um momentinho. Tudo na vida tem que fazer sacrifício. Tudo. Porque ou você opta por uma coisa, ou você tem que deixar a outra, abrir mão da outra. Então, tudo envolve sacrifício. Evoluir envolve sacrifício. Envolve abrir mão de determinadas coisas. Então, técnica evolutiva significa necessariamente você abrir mão de determinadas coisas para poder fazer outras. E é uma escolha sua.
É você que escolhe. Isso é uma coisa. Segunda coisa. Sendo essas duas técnicas evolutivas, INVEX ou RESEX, se você começa no início da vida, você tem a opção pela INVEX. Se por algum motivo você caiu dentro dessas evitações da INVEX, já não há mais a opção pela INVEX. Aí você tem a condição de aplicar a técnica evolutiva chamada reciclagem existencial. Você aplicando ou INVEX ou RESEX, o objetivo final é o mesmo. Você acelerar a sua evolução para ser completista existencial. Aplicar uma técnica, seja INVEX ou RESEX, não é garantia de você chegar ao complexo, ao completismo. O que é garantia de você ser completista? Você fazer. Independente de que técnica você aplica. Você tem que fazer. Então, o mais sério aqui é você fazer. Por isso que lá no início, nos slides, eu coloquei o propulsor da INVEX para evitar de você deixar a conscienciologia te levar. Deixar a conscienciologia te levar, de modo algum, é técnica evolutiva. Isso é empurrar a evolução com a barriga. É deixar, eu gostei, isso é ser simpatizante, mas não é aplicar técnica evolutiva. Técnica evolutiva significa você olhar tudo que precisa ser feito e fazer aquilo. Ponto. Marcelo, o que é Existem diferenças individuais, Marcelo, mas é aplicar. o que é o que você está trazendo, deixar a Conscienciologia te levar? Não entendi. Porque a Conscienciologia é algo avançado, né? Você fez uma brincadeira com a palavra, é isso? Não, é isso mesmo. Tem gente, é só você observar. Tem várias outras Tem questões gente bem que avançadas é da simpatizante, Conscienciologia. que gosta da Conscienciologia, mas não aplica a técnica evolutiva. Uma das próprias preocupações, né, que existem quando muitas ICs fazem entrevista docente, pergunta lá no formulário, qual técnica evolutiva você aplica? A pessoa diz, não sei, ou nenhuma. Isso para a Conscienciologia é horrível. Por que é horrível? Porque, vem cá, cadê os brios da pessoa para pegar as rédeas da sua própria evolução e dizer, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Esse eu estou sabendo o que eu estou fazendo é muito diferente de deixar a Conscienciologia te levar. Porque deixar a Conscienciologia levar, que é óbvio que eu estou brincando, é uma expressão aqui, mas que traduz um pouco do comportamento de muitas pessoas que eu observo. Ou seja, a pessoa, muitas vezes, ela assiste uma tertúlia, faz um curso, mas ela não se envolve, ela não sabe exatamente o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, onde que ela quer chegar. Isso não é técnica evolutiva. Técnica evolutiva, ou INVEX ou RESEX, pressupõe necessariamente ela saber o que ela está fazendo, aonde que ela quer chegar. Isso é técnica evolutiva. Se ela não tem isso, me desculpa, não está aplicando técnica evolutiva. Se está no meio da Conscienciologia, simplesmente está deixando a Conscienciologia levar. Não está ela sabendo o que está fazendo. Então veja, isso é importante. Isso é um comportamento de algumas pessoas, um comportamento preocupante. Porque precisa a pessoa entender de técnica evolutiva para ela poder saber onde ela quer chegar. Aqui tem um monte de ideias de onde que a gente quer chegar lá. A escala evolutiva da consciência. Se a pessoa não tem aquilo ali como meta, vai esperar a próxima vida para querer avançar, para querer acelerar. Conscienciologia existe justamente para trazer um monte de técnicas para a gente chegar naquilo lá. Se a pessoa não tem aquilo como meta, para que serve então? Só está experimentando a recém, está vendo como é que é, né? Está assistindo. Agora, Marcelo, eu acho que um desafio muito grande a partir de agora, que o Valdo não está mais aí, né, é a gente aprofundar a leitura dos materiais que ele nos deixou escrito. E acho que muitas das questões que estão sendo levantadas aqui poderiam ser facilmente sanadas por uma leitura, por exemplo, dos 700 experimentos da Conscienciologia, que tem lá a seção de invexibilidade,
E ressecsibilidade. Você tem lá uma parte que é exatamente essa que está sendo discutida, que é a questão das diferenças entre INVEX e ressex. Existem lá pressupostos claros colocando a diferença entre uma coisa e outra. Então, eu acho que esse processo, para a gente não cair na discussão do senso comum, é importante a gente estar também estudando, aprofundando, para não ficar apenas na interpretação subjetiva do que é INVEX, do que é ressex, né? Isso, sim, é deixar a Conscienciologia nos levar, que a pessoa simplesmente entende o que ela quer e vai seguindo. E, ao passo que, num debate como esse, ou numa leitura, ela tem a oportunidade de ver o que realmente é a definição disso. Acho que é importante deixar claro, né, dentro da questão de diferença, né, porque ficou um pouco nessa questão de não tem diferença, é tudo igual e tal. Existem diferenças muito claras, e uma delas, que talvez seja a principal, é que a INVEX é uma técnica profilática, enquanto a ressex é uma técnica cirúrgica. Isso faz uma diferença muito grande. Do ponto de vista da pessoa reciclante, da pessoa inversora, são coisas diferentes, porque as consciências são diferentes, podem ter padrões evolutivos diferentes. Mas, do ponto de vista da técnica, a existência dela, o corpo físico dela, a vida dela, já não permite mais, no caso do reciclante, fazer profilaxias. Ela faz algumas, mas, na grande parte, ela está fazendo mais cirurgia, do ponto de vista evolutivo, do que profilaxia. Enquanto, dentro da INVEX, e também não quer dizer que a pessoa vá aproveitar isso, porque tem muita jovem que também não aproveita isso, mas ele tem a oportunidade, se ele levar a sério a INVEX, de fazer a profilaxia, que é bem diferente uma coisa da outra. Então, só queria reforçar essa questão da leitura, que eu acho que é muito importante. A gente ler os fundamentos das técnicas, para não sair falando o que é senso comum, entende? Perfeito. Oi, Marcelo, eu queria só corroborar aqui o que o Alexandre falou, achei que ele explicitou perfeitamente, você também. Eu só queria fazer um adendo quando você fala assim, só existem essas duas técnicas evolutivas. Eu gostaria de fazer assim, uma pequena observação. Eu acho que só existem essas duas técnicas evolutivas quanto à reciclagem, né? Ou é a inversão, que ele explicou muito bem, a profilaxia, ou é a ressex, que aí é a cirurgia, a paracirurgia. Mas a gente não pode esquecer que a Conscienciologia é um compilado de técnicas evolutivas, né? Se você pegar a TENEPS, é uma das técnicas mais evolutivas que existe. A TENEPS não é uma técnica evolutiva. É uma das técnicas da Conscienciologia que levam à evolução. A sua evolução, eu penso que ela é evolutiva. Ela não está descrita nos 700 como uma técnica evolutiva, mas ela é uma das mais, no meu entendimento, a que mais proporciona. Porque é a única que pode te levar à desperticidade. Não. É a única que pode te levar à questão da UFIEX. Então, assim, eu acho bom a gente colocar a questão da... Está tudo certo. Quanto à reciclagem, é a inversão ou a ressex, a INVEX ou a ressex. Mas eu acho que a Conscienciologia tem... Eu não vou arriscar centenas, mas... A Conscienciologia, sim, tem centenas de técnicas evolutivas. Evolutivas são duas. Isso está muito bem claro. Evolutivas existem. A técnica da INVEX e a técnica da ressex. O vocábulo evolutivo assim no estrito senso, né? Mas é justamente isso. É justamente isso. Não, justamente na sua forma de entender. Não. É a forma... Eu vou reforçar o que o Alexandre Nato disse. Precisa, novamente, a gente estudar mais sobre técnicas evolutivas. Eu acho que está havendo, de fato... Eu acho que esse debate aqui é ótimo para isso. É ótimo. Né? Porque, assim, está havendo... se nós nos reportarmos ao início da década de 90, a gente vai ver que a gente estudou bastante técnica evolutiva. E aí aquilo arrefeceu, assim, tal, o negócio, a poeira baixou, tal... E aí um monte de gente está na Conscienciologia, mas não está nem aí quanto INVEX a ressex. A realidade é essa. Quanto a isso eu concordo. E aí acaba achando, porque a quantidade de descrições de técnicas da Conscienciologia que existem aumentou bastante. Só que evolutivas continuam existindo apenas duas, INVEX e ressex. Então eu penso que as pessoas têm que, de fato, entender melhor sobre o real significado de técnica evolutiva para poder compreender como isso se insere na sua vida. Veja, você citou a TENEPS.
A TENEPS é uma técnica que acelera a sua evolução, uma técnica assistencial. E acelerando a sua evolução não é evolutiva, Marcelo? Mas aí você... veja. Eu estou querendo saber se eu estou falando de uma forma mais abrangente. Todo mundo... não, aí você está querendo dizer que toda técnica conscienciológica ela é evolutiva. Mas eu acho que toda técnica óbvio que tudo é evolutiva. Veja. Se chega uma pessoa e você falando veja, que só existem todas as técnicas causa estranheza. Conscienciológicas, elas são evolutivas. É Agora, óbvio sim. que são. Sem mais perguntas, está perfeito. Mas é óbvio que são. Sabe por quê? Isso é óbvio. Mas as técnicas que você aplica... evoluindo. Então, assim, entende? A gente tem que tomar cuidado com esse raciocínio. Eu entendo essa colocação, mas é o que o Marcelo estava colocando. Estrito sensu, lato sensu. Né? Então, do ponto de vista estrito sensu, o que é proposto é a questão de técnicas evolutivas que na Conscienciologia tem duas. Pelo menos o que está... a proposição básica é essa. Agora, no sentido lato sensu, você pode falar, não, essa técnica é uma técnica evolutiva no sentido que ela serve para evoluir. Mas o que tem que tomar cuidado é que daqui a pouco qualquer coisa... Não, a técnica do EV é uma técnica evolutiva. É óbvio. A técnica do EV, a técnica da TENEPS, a técnica da ortopensenidade. É isso que eu estou falando. Veja, todas são evolutivas. Eu entendi, é quanto à reciclagem, só tem duas. Não é quanto à reciclagem. Veja, é quanto à priorização da sua evolução. É quanto ao planejamento evolutivo intrafísico. É quanto à sua forma de viver intrafísica. Só existem duas, invex ou ressex. O seu modus vivendi é só duas, invex ou ressex. Todas as técnicas conscienciológicas são evolutivas. Nesse sentido, são. É óbvio. Não, mas isso é posto. Certo? Mas não dá para confundir, só para ficar bem claro, você citou a TENEPS. A TENEPS, nesse entendimento, ela não pode ser considerada um modus vivendi, ok? Tá bem claro isso, então. Marcelo, tem uma moça aí que está esperando faz um tempo. Todo mundo comendo a vez. Eu queria fazer uma pergunta já antes de entrar nesse processo. Liga. Tá ligado, só tá esperando... Já Fala alto. Oi. Alô? Pegou? Não pegou? Alô? Agora pegou. Então, Marcelo, tem um processo que a gente vê nos 700 experimentos sobre o assédio cronificado, que ele é um impedidor da Invexis. Uhum. Só que eu queria entender mais sobre o que é o assédio cronificado, o que seria o impedidor. Tá. Como é que se aí a gente teria que estudar caso a caso, mas eu vou generalizar aqui, ok? Generalizando seria você, na sua juventude, por exemplo, ter não só um episódio, mas ter um processo de mais longo prazo, onde, por isso é cronicificado, certo? Crônico pressupõe aí um longo prazo, onde você vive sob o jugo do assédio, ou seja, você não raciocina por si, você tem atitudes totalmente incoerentes com os seus princípios, porque justamente você está sob o domínio do assédio. Você comete determinadas atitudes e comportamentos em função disso, e você acaba comprometendo a sua vida em função disso. Quer dizer, e outra, até certo ponto, você tem uma característica de personalidade de dependência, a ponto de você permitir esse tipo de assédio. Uhum. A Invex, ela exige que a consciência seja independente, não dependente. Não tem como. Você não pode ser inversor, aplicar a técnica da Invex e, ao mesmo tempo, ser uma Maria vai com as outras. Não tem como. Você é pressuposto da técnica da Invex você desenvolver a criticidade, a autocriticidade, para você saber se posicionar frente às coisas. Uhum. Então, isso é uma coisa. Agora, assédio. Esse assédio pode ser desde uma ideia fixa, que comprometeu a sua vida em alguma coisa, desde uma possessão braba mesmo. Uhum. Posso dar? Aí depende do caso. Por isso que eu comecei falando, depende do caso. Queria dar um exemplo de uma coisa que eu estou estudando recentemente, que com essa
popularização da vida virtual, muitos jovens, tem várias pesquisas que começaram a sair, de muitos jovens com vício em pornografia virtual. Então, eu acho que esse é um tipo de assédio cronificado que vai contra a Invexis, por exemplo, né? Pornografia, violência e muitas outras coisas que tem hoje na juventude. Não, tem determinados comportamentos que são horríveis, assim, do ponto de vista da manifestação do porão, e que não é só porão, entendeu? É assédio brabo mesmo. Desde os comportamentos viciantes por causa das drogas, né? Pô, eu trabalhei junto a adolescentes de rua. Eu via como é que funcionavam as coisas, né? É assédio brabo, é um negócio... excede e muito a uma simples característica de personalidade, né? Então, é assédio brabo puro mesmo. Aí não tem como. Não tem como aplicar a Invex. Oi? Há muito desvio. O que mais, gente? Tranquilo. Assim, eu acho que foi pertinente que você colocou da questão da técnica. Eu vou voltar, né, a esse assunto, porque foi uma coisa que me chamou a atenção. Você tem só 2 técnicas evolutivas, mas aí você colocou assim, mas a Consciologia tem várias técnicas, né? Por exemplo, a conscienciometria, com o processo do Conscienciobar, são muito técnicas. É uma IC que tem um processo de tecnicidade muito grande. Perfeito. Tá? Mas, independente disso, eu posso aplicar uma técnica evolutiva, fazer as minhas reciclagens e melhorar isso. Porém, eu estaria dentro da Resex, nesse caso. Ok. Certo? Ok? E isso, às vezes, eu acho que na comunidade, cria uma certa estranheza de estar entre uma coisa ou outra. É como se fosse uma polaridade das coisas. Quando você fala, isso cria uma reverberação nesse sentido. Não é possível uma consciologia tão grande, com vasto conhecimento, ter somente 2 vias de trabalho, né? Como se fosse o céu e o inferno, o certo e o errado, o sul e o norte. Por que você acha que isso incomoda ainda muita gente da comunidade? Porque esse negócio de Invex e Resex é uma coisa antiga. Olha... Desde que eu entro assim... É uma coisa antiga e no frigir dos ovos é cotoveloma, é problemas emocionais, é de toda ordem. Mas, na prática, existem 2 técnicas, stricto sensu, evolutivas, certo? E são essas, entendeu? E não é Fla-Flu, não é Grenal. Todo mundo está indo para o mesmo lugar, entendeu? Não é competição. A competição está na cabeça das pessoas e nos trafares das pessoas. Se as pessoas interpretam como competição, o problema é delas. O que as pessoas têm que fazer, se elas estivessem de fato aplicando a Invex direito ou aplicando a Resex direito, nada disso aconteceria. Isso seria tão pequeno, esta sensação ficaria tão pequena que... Assim, eu vou colocar a minha situação. Eu acho um inversor capenga, que, na verdade, não aplicou a técnica devidamente, porque existem as otimizações e as evitações. Eu fui um cara que fiquei mais nas evitações, mas não fiquei nas otimizações. Então, eu não apliquei a técnica, embora tenha... se você não aplicou a técnica, você não é inversor. Mas tem um processo assim, de um certo potencial para isso, entendeu? Que não foi devidamente... Então, pega esse sentimento, esse potencial. Gente, se você tem esse potencial, pega a Resex e faz o melhor uso da Resex que você pode fazer na vida. É isso, ponto. Não tem o que discutir. Vamos chegar no mesmo lugar, é evolução. Olha lá, a escala evolutiva das consciências. É lá que a gente tem que ir, entendeu? É para isso que a gente... É naquilo que a gente tem que se focar. Nós estamos numa vida intrafísica. Temos que administrar a vida intrafísica da melhor maneira que a gente puder. A conscienciologia, dentre centenas de técnicas evolutivas, tem 2 de modus operandi, modus vivendi, que faz você acelerar a sua evolução. Veja, se você não começou cedo na vida, tenha Resex. Tranquilo, vai em frente.
Existem reciclantes cujo saldo evolutivo desses reciclantes é superior a inversores. Então, gente, o mais importante é você fazer aquilo que você precisa fazer. Se você faz aquilo que você precisa fazer, o resto, você dá uma banana pro resto, entendeu? O resto é perfumaria, é estereótipo. Para quem olha de fora, ou seja, para quem é consciex, até certo ponto, é estereótipo quando olha para a gente aqui, entendeu? Mas, se você intrafisicamente levar a sério a sua técnica evolutiva, o saldo evolutivo que você vai ter, isso é o mais importante de tudo. Isso é seu. Então, uma das coisas piores que a gente tem, que eu vejo, que faz parte dos nossos traços evolutivos, é a competitividade. E uma das características da competitividade é a gente se comparar com os outros. Quando a gente se compara com os outros, naturalmente desperta na gente essa questão de competitividade. Então, eu tenho que ser, eu sou pior, eu sou melhor nisso, eu sou pior naquilo. E aí a gente começa a querer brigar. Mas não precisa brigar. Faça competição consigo. Né? Faça uma autocompetição. Hoje eu fiz 10 EVs, amanhã eu vou fazer 11. Essa é uma competição mais saudável. Mas é com você, não é com o outro. Então, se você entendeu a Invex, se você tem condições de aplicar a Invex, entendeu a Invex, faça o melhor possível. Se você entendeu a Resex, se você só tem condições de aplicar a Resex, faça o melhor possível com a Resex. E vamos que vamos, entendeu? Veja, a Conscienciologia, ela tem pouca gente. Do tanto de gente que já fez curso intermissivo, quem está na Conscienciologia é pouca gente. Então, a gente tem que dar muita força para quem já conheceu, para quem está aqui, né? Para quem está entendendo mais. E se não está aplicando ainda alguma técnica evolutiva, tem que aplicar uma técnica evolutiva. Então, mesmo que na Conscienciologia existam centenas de técnicas que nos ajudam a evoluir, a gente tem que definir uma técnica evolutiva, um modo vivente para a gente, senão a gente está perdendo tempo intrafisicamente. A gente está perdendo tempo. Se a gente não aplicar uma técnica evolutiva, stricto sensu falando, a gente está perdendo tempo. Aí depois a gente dessoma, vai fazer o balanço dessa vida e, putz, né, comi bola. Por que eu comi bola? Por causa de besteira. Então vamos deixar de besteira, certo? E vamos aplicar uma técnica evolutiva, não importa qual seja. Se você pode a Invex, siga a Invex. Se pode a Resex, faça a Resex, mas faça. Entendeu? Não fica brigando. Não fica... Marcelo, eu só queria fazer uma observação. Em nenhum momento eu contestei a questão de você... Não, mas eu estou aproveitando de propósito outra, aqui. E a questão assim, de você, quando você falou assim, as pessoas não optam por uma determinada técnica e deixa a vida, mais ou menos, deixa a Conscienciologia levar. Também concordo com você, percebo muito isso. A minha única observação era quanto a esse detalhe, porque, assim, pelo menos é a minha forma de entender e não é uma forma competitiva, tá? Estou felicíssima com a minha condição de reciclante, você não imagina quanto. E admiro muito os investidores, sou amiga de vários e brinco com eles. Quero muito aprender para que na próxima eu seja inversora. Não tem nenhum problema quanto a isso. Só que me causa um pouco de estranheza a questão da semântica. Porque quando a gente fala, eu sei que está lá escrito que é aquilo, técnicas evolutivas, aí você explicou muito claro depois, falou assim, quanto à priorização, né? Porque todas as outras são, mas o modus vivendi, de fato, a gente não vive fazendo com cobaia 24 horas por dia. No entanto, a gente pode pensar na Invex ou na Resex 24 horas por dia. Isso está tudo certo, está claríssimo para mim. Tá? Então, é quanto à questão assim, do pró, né? A questão que você está falando agora, acho que agora já ficou claro, pelo menos para esse público que está aqui, não tem mais dúvida. Aí sim, depois do debate, você clareou.
e você continua falando estrito senso. Agora nem precisa, acho que nem precisa mais falar estrito senso. Está todo mundo já com bastante conhecimento sobre o assunto. Quem esteve aqui vai poder falar sobre o assunto. Porque há poucos dias, não, acho que uns 2, 3 meses atrás, eu vim numa tertúlia e era um colega seu, inversor, um colega nosso, e justamente falando isso, replicando isso que você falou. E é um fato, né, todos vocês falam dessa forma, que só existem 2 técnicas evolutivas na Conscienciologia. Isso causa um barulhão, igual Eliel falou. Por quê? Porque são 2, mas não está dessa forma que você falou, e o colega também, não fica exatamente claro, porque todo mundo fala, peraí, mas e a Conscicobaia, e a TENEPS, e os 20 anos de TENEPS para chegar ao FIEX, e a desperticidade. Então, são técnicas pró, mas não são, agora sim, depois da sua ampla explicação e replicações aí quanto ao estrito senso, ficou claríssimo. Mas, assim, eu penso que até você pode sugerir lá para os seus alunos, os seus parceiros evolutivos lá da INVEX, para quando falarem em público, fazer um adendo para as pessoas que não sabem, né? Que agora sim ficou muito claro. Mas ficou claro que técnica evolutiva... Então tá, beleza. Wells. Fala, Janete. Eu até já passou a pergunta que eu queria fazer, mas eu vou fazer só uma observação aqui e também gostaria de saber mais uma questão sua. Eu sou, assim, dinossáurica dentro do aspecto da reciclagem, da Resexis. E eu assumo aqui que eu aplico a técnica da Resexis. Agora, desde que eu escuto falar em relação a essas 2 técnicas evolutivas, parece que, de uma maneira ou de outra, sempre existiu um certo constrangimento em relação a... Parece uma certa concorrência em relação a essa questão de Invexis e Resexis. Então, eu vejo assim que essa condição, a princípio, para mim, não precisaria existir, eu acho que isso não leva a nada, porque o mais sério mesmo é aplicar a técnica, uma ou a outra. Mas eu queria, assim, te perguntar, Marcelo, dentro desse tempo todo que você vem pesquisando a Resexis, você tem observado que tem aumentado o percentual dessa autonomia consciencial em relação a Invexis na aplicação da técnica e nos resultados, nesse contexto? Traduzindo o que você está perguntando, se os inversores adquirem ou desenvolvem maior autonomia consciencial a partir da aplicação da técnica da Invexis? A partir da aplicação da... Sim, com toda certeza. Você tem observado, né? Com toda certeza. E aí eu só quero fazer uma ressalva. Sim. Essa autonomia, eu observo ser alcançada por pessoas que aplicam técnica evolutiva. E, de fato, aplicam. Porque essas pessoas, elas priorizam mais demais técnicas evolutivas da Conscienciologia, certo? Demais técnicas, porque elas aplicam essas técnicas. Então, essas pessoas desenvolvem mais, adquirem mais capacidade. Então, e outras que, e eu estou denominando aqui, deixa a Conscienciologia levar, elas não aplicam, entendeu? Elas até fazem, falam, tal, mas não fazem. Na prática, não fazem. E aí, nitidamente, com o passar do tempo, você começa a conhecer as pessoas de quem faz e quem não faz, certo? Você acaba percebendo. E é muito sério. Eu acho assim que não é brincadeira essa questão de não deixa a Conscienciologia te levar, porque realmente a nossa condição é evoluir com Conscienciologia ou sem Conscienciologia. Nós temos essa grande oportunidade, dessa infinidade de técnicas evolutivas para poder acelerar esse processo evolutivo de autonomia consciencial. Mas eu concordo, eu acho que a gente pensar mais profundamente em relação a aplicar uma técnica evolutiva, ou a Invex, ou a Resex, é ponto pacífico dentro do nosso processo aqui. E de tudo que está sendo nos oferecido aí. Invex ou Resex vai gerar estresse evolutivo, vai gerar crise evolutiva, vai fazer a pessoa mudar. Se a pessoa não muda em um certo período de tempo,
Que técnica evolutiva que ela está aplicando, entendeu? Então, não é. A pessoa tem que mudar, melhorar, ela tem que ser diferente para melhor, né? Se ele não faz isso, pô, que eu tô fazendo? Que priorização de evolução é essa? Marcelo, eu questionei aqui com você sobre esse percentual de pessoas aplicando uma ou outra técnica pelo seguinte, porque estou falando por mim, mas eu percebo que existe ainda uma timidez, existe ainda uma relutância em as pessoas assumirem essa questão de que elas estão aplicando uma técnica e que podem aplicar uma técnica, independente aí de qualquer... Independente do que existe, se seja timidez ou outra dificuldade, o que é fato é que as pessoas, pelo menos na Conscienciologia, estão pouco falando nisso, pouco estudando técnica evolutiva, pouco usando isso em sua própria vida intrafísica. Isso eu acho mais grave, isso eu acho mais preocupante para nós da Conscienciologia aqui. Então, a gente tem que fazer mais debate sobre isso, mais estudo sobre isso, para poder até mesmo a Conscienciologia continuar, porque senão vai parar no tempo, aí vai virar uma seita, vai virar uma religião, vai virar uma... Entendeu? E não é o nosso caso, não é o que a gente quer. Mas se as pessoas não aplicarem em si aquilo que a gente entendeu até hoje que deve ser feito, pô, aí como é que vai ficar esse negócio aqui? Então isso é o mais sério. Tá? Mas, gente, ainda a gente tem 4 minutos. Marcelo, quando vocês começaram a Invex lá em Porto Alegre, nós começamos o grupo da Ressex, né? Certo. E isso eu vejo que deu um grande desenvolvimento naquele grupo que começou a Ressex. Nós começamos com aquele grupo, ficamos 4 anos trabalhando em cima do grupo. Depois a gente adotou a TENEPS, em continuidade do desenvolvimento da Ressex. E eu vejo que esse grupo que começou hoje, eles estão andando. Perfeito. E tem um desenvolvimento que não é... Sabe que o Ressex não é tchum, né? Ele vai devagarinho, né? Como todas as coisas, num passo a passo. Mas eu vejo que foi uma coisa que alavancou a evolução daquele grupo e continua num desenvolvimento. Não é uma coisa bambam, né? Mas é um desenvolvimento contínuo. Então, depende de quem aplica. A técnica é uma técnica, mas o saldo, o resultado, depende de quem aplica. Marcelo, bem bacana o tema, ajuda a gente a rever, né, várias questões pessoais. E uma sugestão para os próximos, né, espero que tenha, é ter alguma casuística. Isso fortalece porque a gente faz sinapse de vendo alguns fatos, né, algo breve, assim, de inversores que foram exitosos, como é que está caminhando, e alguns que tiveram dificuldade. Isso é bacana que faz a gente se identificar com a pessoa e ver, nossa, caminhou por ali. Uma sugestão, se puder, nos próximos, trazer alguns exemplos, assim, eu agradeço. Olha, o tema, na verdade, era para um lado, ele foi para outro lado. Ah, então tá bom. Esse mas, outro lado, você sentiu essa necessidade. De repente, a gente pode fazer uma outra tertúlia matinal, né, fazer isso. Oi? Teve um círculo que foi feito nessa forma. Um ou 2 casos é bacana, porque a gente começa a ver, né, na prática como é que uma pessoa conseguiu caminhar. Lógico, quem estiver disposto a se expor também, né? Eu acho que vale a pena. Tá certo, valeu. Muito bem. Olha lá. Temos 1 minuto e meio. Então, Marcelo, eu como reciclante aqui, veterano, né, de falar assim, é que dá a sensação para muitas pessoas que estão de fora, eu assim, pela primeira vez, você aprofundou no entendimento das técnicas, por cima da Invex, da Ressex, é que você está arrumando um grande peso para a sua vida, e ao contrário, né? Você está incluindo, na verdade, um estilo de vida em que você vai considerar todas as evitações, vai abrir mão de um monte de coisas que são desnecessárias, dispensáveis, né? E vai assumir compromissos, né? Incluindo na sua rotina útil, na sua vida, no seu dia a dia, como uma forma muito natural, né? E não é arrumar um dificultador, um problema para a sua vida, né? Então, quando você assume esse compromisso, você, na verdade, está criando um novo estilo de vida, mudando sua vida de uma forma muito produtiva, útil, né? Com metas muito claras, objetivas, né?
e você torna isso uma rotina natural, sem ter muito desgaste, né? Exige aí, lógico, as reciclagens, passar por crises, por mudanças, por enfrentamentos, mas a gente faz em qualquer situação, né? Desviado ou não, a gente passa por crise, é a mesma coisa, né? Por que não passar por crise de crescimento, né? De melhoria? Então, é entender isso, né? Que é criar, na verdade, um estilo de vida produtivo com metas. É um estilo de vida muito produtivo. Muito produtivo. Bom, gente, aqui deu no nosso horário. Nós não temos aqui na tertúlia matinal as propagandas aqui, né, os advertisements, mas nós queremos convidá-los a participar da próxima tertúlia matinal, no dia 2 de outubro, com a professora Ana Luísa Rezende, cujo tema é elaboração e implantação de cursos de Conscienciologia. E agradecemos a presença de todas e todas aqui e tenham um bom domingo. Tudo de bom.